Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos corrigir a prova da ESA de História do Brasil de 2016. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos dar início então à nossa correção. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder o nosso conteúdo, aqui você que está se preparando aí para o concurso. Vamos resolver a nossa questão número 1, que falava a respeito da revolta dos malês. A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835 na seguinte província: letra A, Maranhão; letra B, Grão-Pará; letra C, Bahia; letra D, Pernambuco; letra E, Minas Gerais. E aí, qual é a certa? A alternativa correta é a letra C, Bahia. Acontece, muitas das vezes, em questões da prova da ESA, em que há um movimento, há uma revolta. Quando há um movimento ou há uma revolta, eu tenho que saber o local onde ela ocorreu. Normalmente, questões da prova da ESA caem assim: o movimento tal ocorreu em qual estado, qual localidade, tá? Quando eu trouxe aqui algumas informações, por exemplo, o que eu tenho que lembrar quando eu falar em Maranhão? O que ocorreu no estado do Maranhão, por exemplo? Qual foram as revoltas? Nós temos, por exemplo, a Balaiada, que foi no Maranhão, que também foi uma revolta, né, desse tempo da revolta dos malês, por exemplo. No Maranhão também vai ocorrer a revolta de Beckman, tá? Também foi um movimento que ocorreu nesse estado. Já no Pará, nós vamos lembrar da cabanagem, né? Na Bahia, malês, Sabinada. Pernambuco, vamos lembrar da Guerra dos Mascates, né? E também em Minas Gerais, vamos lembrar da Guerra dos Boabas, revolta de Vila Rica e também da Conjuração Mineira. Então sempre, quando vai se estudar a revolta, o movimento, procura-se sempre saber o local onde ele ocorreu. Por quê? Porque isso vai facilitar. Na hora da prova, uma questão como essa, se a pessoa não sabe onde ocorreu, ele já vai errar a questão. Questão simples, curta, mas se a pessoa não souber aonde está localizada aquela revolta, vai acabar errando a questão. Uma questão muito importante também. Essa questão, que foi no ano de 2016, muito parecida com ela, ocorreu na correção da prova de 2019. Nós corrigimos ela aqui no canal também. Então, caiu uma questão muito parecida, falando a respeito das revoltas, o local onde as revoltas ocorreram. Então, normalmente, quando cai questão falando sobre revoltas na história do Brasil, no concurso da ESA, cai sobre a localização, onde está localizado aquela determinada revolta. Vamos à questão número 2. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado, né? Então, o primeiro governo geral, nós vamos ter o seguinte. A questão é, o primeiro governo geral foi instalado aonde? Foi em São Luís? Foi em Fortaleza? Foi em Olinda? Foi em Salvador? Foi Rio de Janeiro? Onde foi? Foi em Salvador. Principais fatos sobre as cidades. Então, assim, como tem as alternativas, nós vamos ver o que se atrela a cada cidade. Por exemplo, São Luís. Em São Luís, eu vou me lembrar da França Equinocial, que foi uma invasão francesa naquela região, fundação do Forte São Luís, né? E deu origem, então, à cidade de São Luís. Inclusive, hoje ainda se fala que o Maranhão é de origem francesa por conta dessa França Equinocial. Mas não foi, né? O primeiro governo geral não foi instalado em São Luís, não. Fortaleza, o que eu tenho que lembrar quando eu pensar em Fortaleza? Eu lembro da Fortaleza de São Pedro, que foi uma fortificação fundada por expedições militares com o objetivo, ou o escopo, né, caso queira você estudar aí para fazer a redação, o escopo é uma palavra que é um sinônimo de objetivo, né, de salvaguardar a posse, né, ou seja, preservar aquela região de ataques estrangeiros. Também nós vamos ter Olinda. Olinda, eu lembro da Guerra dos Mascates, né, que foi aquela guerra onde os senhores de engenho de Olinda brigaram contra os comerciantes de Recife. Salvador. Salvador, sim, vai ser a primeira capital do Brasil. Sua fundação lá em 1549, né, no primeiro governo geral de Tomé de Souza, né? Já o Rio de Janeiro será bem depois, será fundado depois, né, no governo ali de Mendes Sá, também nessa região, nessa época,
Porém, o Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Brasil, né? E vai se instalar realmente um governo, né, no Rio de Janeiro, somente lá em 1763 por conta do ciclo aurífero. Questão número 3. O item da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, então ele dá um período, o segundo reinado, que eu tenho que saber, que foi considerado um importante fator de modernização da economia foi: letra A, o tabaco; letra B, o café; letra C, a cana-de-açúcar; letra D, a soja; letra E, o trigo. A alternativa correta é o café. O tabaco ele não vai se representar um item de pauta. O tabaco, durante todo o período colonial, período já também imperial também, ele vai ser um produto exportado, principalmente para a região africana, por assim dizer, pela troca que era feita entre o escravo. Tá? Era uma moeda de troca. Mas ele não vai se colocar um item de pauta principal. Já o café, que é o quarto ciclo econômico, né, nós temos 3 principais ciclos econômicos na história do Brasil e para o concurso da ESA, que é o primeiro, pau-brasil; o segundo, a cana-de-açúcar; o terceiro, nós vamos ter o ciclo áureo, né, o ouro; e por fim o quarto, o café. E o café sim vai representar um item de pauta desse período, porque ele vai alavancar então a economia brasileira. Já a cana-de-açúcar ele vai ser do período colonial, é o segundo ciclo econômico, ele vai pegar ali até meados do período colonial, né? Depois já vem o ciclo do ouro. A soja e o trigo não teve nenhuma participação assim expressiva, tá, de exportação nesse período. Lógico que hoje é muito maior a questão da soja do que a própria cana-de-açúcar ou que o café. Questão número 4, que fala sobre a política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores. Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como: letra A, encilhamento; letra B, crise de 29, crise contestada, queda do Banco do Brasil ou queda do Marechal de Ferro. A alternativa correta é letra A, encilhamento. Vamos ver por quê. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, em janeiro de 1890, na tentativa de estimular a indústria no Brasil, autorizou os bancos a emitir papel moeda e fornecer empréstimos para a abertura de indústrias. Porém, ao invés de estimular a indústria, gerou uma grave crise econômica no governo Deodoro da Fonseca, pois os fazendeiros estavam pegando empréstimos em nome de empresas fantasmas, ou seja, que não existiam. Com isso, não houve aumento industrial, mas somente da inflação, né? Ou seja, o fazendeiro, né, ele fingia que iria abrir uma empresa, chegava no banco, pedia um empréstimo e ao invés de ele criar a indústria, ele investia na Bolsa de Valores. Tá? Então, foi uma questão seguinte: não estimulou a indústria, mas sim aumentou a inflação. Você tira dinheiro do governo, né, dos bancos, emite mais papel moeda, você vai lá e investe em Bolsa de Valores, mas não cria indústrias. Né? E a crise de 29, primeira coisa, a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, né, não ocorreu durante o governo de Deodoro da Fonseca, então já não tem nada a ver com a questão, mas sim no governo Washington Luiz. E esse fato vai gerar uma grave crise, principalmente na economia cafeeira brasileira. Né? Primeira coisa, crise contestada. Este termo não existe na história, pelo menos dos livros da bibliografia da ESA para o concurso da ESA. Tá? Nem o Cotrim, nem o Koshiba falam em crise contestada. O que ocorreu foi a chamada Guerra do Contestado, isso sim, lá nos anos de 1912 e 1916, lá da República Velha. Que foi o quê? Um movimento messiânico. Nós tivemos 2 movimentos messiânicos de importância, de grande importância na história do Brasil, Guerra do Contestado e Guerra de Canudos. E essa Guerra do Contestado ela vai ocorrer na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina, durante os governos Hermes da Fonseca e Venceslau Braz. Letra D, falando a respeito da queda do Banco do Brasil. A queda ou falência do Banco do Brasil ocorreu durante o primeiro reinado, tá? No ano de 1829. Então, bem antes, né, dessa crise do encilhamento, por exemplo, do governo Deodoro da Fonseca. Queda do Marechal de Ferro. Primeira coisa, Marechal de Ferro é um título não, é um apelido dado a quem? A Floriano Peixoto, que não caiu, tá? Mas governou até o fim do mandato de 1894. Ele era vice de Deodoro da Fonseca, mas ele era vice de Deodoro, tá?
e ele assumiu o governo até o término do mandato. Depois houve as eleições, com a eleição aí de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil eleito da história do Brasil. Questão número 5 vai falar sobre a Era Vargas, uma era muito importante. Temos que ter um conhecimento bastante grande, uma atenção bastante grande sobre o período do governo Getúlio Vargas. Tá? A eleição direta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, então veja bem, a eleição indireta, para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de 30, 34, 37, 46 ou 50. Foi o ano 34. Por quê? Em 1930, houve a Revolução de 30. Então, Getúlio Vargas ele não vai assumir a presidência de forma direta. Houve uma revolução, entregaram o governo para ele e ele assumiu, então, em 30. Não foi uma eleição direta. Né? E nem indireta. Ou seja, botaram ele lá. Foi, entre aspas, um golpe. Tá? Através da Revolução. Eleição indireta em 34, conforme a Constituição de 1934, que previa a reeleição, e a primeira reeleição seria de forma indireta. Tá? Isso foi uma tentativa dele de permanecer no poder. Então ele ficou de 30 a 34, depois houve a assinatura, né, a outorgação da Constituição Federal de 1934, e ela dizia que a primeira eleição, a partir, né, do vigor de suas leis, né, dos seus artigos da Constituição, a primeira eleição seria de forma indireta, em 34, sendo Getúlio Vargas eleito novamente aí, presidente do Brasil. Em 37 não foi indireta e nem direta, foi um golpe, tá? Foi o Plano Cohen. Tá? Vargas continuou no poder, inaugurando o Estado Novo. Em 46, né, Dutra foi eleito diretamente e não Vargas. Em 1950, sim, foi uma eleição direta. Tá? Então, o único mandato de Vargas, ou seja, o mandato de Vargas eleito indiretamente foi em 1934. Nossa última questão da prova, questão número 6. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição brasileira? Essa é uma questão um pouco mais complexa, tá, que eu vi desta prova da ESA 2016, que eu não achei muito difícil, muito complexa, mas essa questão ela tem um pouco mais, tem que pensar um pouco mais. Letra A, abertura dos portos às Nações Amigas. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se um município neutro. Assinatura das tarifas Alves Branco, aprovação da Lei de Terras ou assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra? Qual é a resposta certa? A cidade do Rio de Janeiro tornou-se um município neutro. Vamos ver cada uma dessas alternativas. Então vamos lá. A abertura dos portos às Nações Amigas, né, foi em 1808, quando Dom João, né, escoltado pela Marinha Inglesa, chega, né, ao Brasil, escoltado, né, fugindo de Napoleão Bonaparte. E ele abre, então, ele põe fim ao monopólio comercial entre Brasil e Portugal, abrindo os portos das Nações Amigas em 1808, ou seja, não foi em 34. A letra C, a assinatura de tarifas Alves Branco, já foi em 1850, que foi uma medida para diminuir a questão da importação, ou seja, aumentava-se a porcentagem, né, em cima dos produtos importados, estimulando assim a industrialização. A aprovação da Lei de Terras foi em 44. Essa Lei de Terras ela previa que não bastava você morar na terra, você tinha que comprar. Tá? Então, ou seja, o que a gente chama de uso capião, não basta você morar na terra, você deveria comprar. Isso legitimava você era dono. E a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra foi em 1810, tá? Que foi aquelas tarifas, né, aqueles percentuais melhores, né, para os ingleses do que para outros países. E a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um município neutro em 34. Esse foi o ponto dessa reforma que foi feita em 34, foi isso. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se um município neutro, ou seja, não estava atrelada ao estado do Rio de Janeiro, mas sim como se fosse hoje o Distrito Federal, por exemplo. Pessoal, essa foi a correção dessa prova de 2016. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueça de baixar os slides da aula. Tá? Clique aqui no link na descrição. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem está estudando também. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui. Deus abençoe e até a próxima e uma boa prova.